A sonda mergulhou abaixo da superfície da água, suas luzes intensas rasgando o azul profundo de Jacob's Well. Os primeiros 9 metros eram deslumbrantes, mas aquilo não era um mergulho qualquer. Aquela máquina avançava em direção a uma zona proibida, um lugar onde pelo menos 12 pessoas desapareceram para sempre. Cientistas observavam tudo num monitor enquanto a sonda descia pelos corredores estreitos e tortuosos que os mergulhadores chamam de armadilha. Eles estavam lá para mapear a caverna, mas a câmera da sonda capturou algo completamente diferente. Uma descoberta aterrorizante que confirmou a sinistra reputação do poço. O Poço dos Sussurros. Na paisagem ondulada e tostada pelo sol do Texas Hill Country, existe uma cidadezinha chamada Wimberley, e bem nos arredores dessa cidade corre o Cypress Creek. No leito de calcário desse riacho há um buraco, um círculo escuro e perfeitamente redondo com cerca de 3,5 metros de largura, no meio de uma água rasa e tranquila. Este é Jacob's Well. Em qualquer dia quente no Texas, esse lugar fervilha de vida. Você vai encontrar famílias, estudantes e turistas todos enfileirados. Um após o outro, eles saltam das rochas de calcário ao redor, gritando de alegria enquanto mergulham naquela água incrivelmente transparente e eternamente fresca. A água da nascente do poço permanece a uma temperatura constante de 20 graus Celsius durante todo o ano. É uma imagem perfeita de felicidade, um verdadeiro oásis texano. Só que toda essa cena não passa de uma bela ilusão. O poço é uma armadilha. O que muitos desses saltadores animados não percebem é que estão pulando direto na entrada de um sistema subaquático de cavernas enorme, mortal e incrivelmente complexo. Jacob's Well não é um poço no sentido que você imagina. É uma nascente kárstica, a abertura de uma caverna vertical que mergulha direto para baixo, na escuridão, fundo dentro do aquífero Trinity. Para os nadadores, a diversão termina no fundo do primeiro ambiente, uma câmara iluminada pelo sol com cerca de 9 metros de profundidade. Mas para os mergulhadores com equipamento, isso é apenas o tapete de entrada. Jacob's Well é uma lenda no mundo do mergulho em cavernas, e pelos motivos mais errados possíveis. É conhecido como o túmulo dos mergulhadores. O que ninguém te conta é que o poço foi moldado pela natureza como uma armadilha perfeita. O sistema é um labirinto com pelo menos 4 câmaras conhecidas, cada uma mais funda e mais perigosa do que a anterior. Essas câmaras são ligadas por passagens estreitas e retorcidas, com nomes que soam como alertas. Para ir da segunda câmara para a terceira, os mergulhadores precisam se espremer por uma passagem tão apertada que foi batizada de Canal do Parto. Mais fundo ainda, outros trechos receberam nomes como o Caixão e o Aperto Final. O poço é enganoso. Sua água cristalina, que parece tão segura, é sua arma mais perigosa. O fundo dessas câmaras profundas não é rocha sólida. Elas são cobertas por uma camada espessa e pulverulenta de sedimento fino de calcário. Um único movimento errado, um golpe de nadadeira fora do lugar, pode instantaneamente transformar a água límpida numa nuvem branca e leitosa completamente opaca. Isso se chama siltagem. Nessa escuridão absoluta e densa, um mergulhador pode se desorientar em questão de segundos. Ele não consegue enxergar a própria mão na frente do rosto. Não consegue ver o manômetro, a bússola, nem o seu companheiro de mergulho. E o mais importante, não consegue encontrar o cabo-guia de segurança que levaria de volta à superfície, se é que chegou a estender um. O pânico toma conta. Um mergulhador em pânico respira mais rápido, consumindo seu precioso suprimento de ar numa velocidade assustadora. Ele se perde. O ar acaba, e o poço reivindica mais uma vítima. Ao longo dos anos, pelo menos 12 pessoas perderam a vida nessas passagens sombrias. Os corpos muitas vezes ficam presos em trechos tão fundos ou em passagens tão instáveis que o resgate é considerado impossível. O poço se torna o túmulo permanente deles. Sem exagero, esse lugar é um ímã, tanto para tragédias quanto para mistérios. O fascínio de suas profundezas proibidas é tão intenso que mergulhadores, especialmente os jovens e ambiciosos, simplesmente não conseguem ficar longe.
Cada um quer ser aquele que vai desvendar seus segredos, que vai ir mais fundo do que qualquer outro. Esse ciclo de tragédias chegou a um ponto tão grave que as autoridades locais, desesperadas para conter as perdas, tentaram selar o poço de vez. Elas soldaram uma grade pesada de metal, uma grelha de barras grossas de ferro, sobre a entrada das câmaras mais profundas. Acharam que isso encerraria a história de uma vez por todas. Estavam erradas. A força de atração do poço, sua promessa silenciosa de um segredo guardado, era forte demais. Movidos pela necessidade de explorar, mergulhadores chegavam no meio da madrugada com alicates de corte resistentes. Eles forçavam a abertura repetidamente para acessar as passagens proibidas lá embaixo. O poço simplesmente se recusava a permanecer fechado. Foi aí que a ciência entrou em cena. O poço não é apenas um buraco perigoso, é uma característica geológica de grande importância. É a principal fonte de água do Cypress Creek. É uma janela aberta diretamente para a saúde do aquífero Trinity, uma enorme reserva subterrânea de água que abastece milhões de pessoas. Os cientistas precisavam entender o que estava acontecendo lá dentro. Como essas passagens foram formadas? Qual era a profundidade real? E o que exatamente havia lá dentro que tornava o lugar tão singularmente perigoso? Mas depois de tantas tragédias, mandar outro ser humano para dentro estava fora de cogitação. O risco era alto demais. Então eles recorreram à tecnologia. A decisão foi enviar uma máquina. O plano era usar um veículo operado remotamente de alta tecnologia, um drone subaquático, para ir onde nenhum humano poderia retornar em segurança. Essa máquina seria a primeira a explorar e mapear as partes mais profundas e mais temidas do poço. A equipe de geólogos e cientistas estava animada. Eles achavam que estavam prestes a criar o primeiro mapa completo dessa maravilha natural. Não faziam ideia de que estavam prestes a se tornar testemunhas de um caso frio e aterrorizante de décadas atrás. O que encontraram não eram apenas rochas, mas uma tumba. A descoberta perturbadora da câmera. Em uma manhã tranquila e ensolarada, uma equipe de pesquisadores e geólogos se reuniu na beira do poço de Jacob. A atmosfera era tensa. Não era um mergulho recreativo. Uma van branca estava estacionada nas proximidades, repleta do zumbido de equipamentos eletrônicos. Suas portas laterais abertas revelavam uma fileira de monitores de alta definição. Esse era o centro de controle. A estrela do dia era uma pequena máquina amarela chamada Explorer. Não era brinquedo nenhum. Era um ROV sofisticado de nível industrial, ou seja, um veículo operado remotamente. Foi construído para suportar pressões esmagadoras. Equipado com múltiplas câmeras 4K, potentes luzes direcionadas para a frente e sonar avançado para mapear as paredes na escuridão total. Um grosso cabo de fibra óptica, seu cordão umbilical, saía do drone em direção à van, pronto para transmitir imagens ao vivo com total nitidez aos operadores. A missão era simples: lançar o drone, descer até a quarta câmara e usar o sonar para construir o primeiro mapa tridimensional dessa caverna impossível. Um técnico baixou cuidadosamente o Explorer pela abertura do poço, que tinha cerca de 3,5 metros de diâmetro. No monitor, a equipe observou a tela se encher de azul. Os propulsores do drone entraram em funcionamento e a descida teve início. A primeira câmara era deslumbrante. O drone desceu cerca de 9 metros e a luz do sol do Texas dançava nas paredes rochosas, iluminando todo o espaço. Até agora tudo bem. O operador, com as mãos firmes nos controles, inclinou o drone para a frente e o empurrou por uma rampa inclinada. Essa era a entrada para a segunda câmara. A tela passou de um azul vibrante para um índigo escuro e profundo. A 24 metros de profundidade, a luz solar havia desaparecido completamente. As potentes luzes do drone se acenderam, projetando um cone branco e brilhante na escuridão subterrânea absoluta. As paredes eram de calcário liso e claro, esculpido por milênios de água corrente. Então o drone chegou ao primeiro grande desafio, o Canal do Parto. Era a passagem estreita que levava à terceira câmara.
O mapa do sonar mostrava que a passagem era apertada, com largura mal suficiente para o próprio drone. O que muitos não percebiam era o chão. Era coberto de cascalho solto e profundo. O operador precisava ter um cuidado extremo. Ele reduziu os propulsores, conduzindo o ROV com delicadeza pela passagem, tentando não levantar aquele sedimento letal. Alguns minutos tensos depois, o drone havia atravessado. Ele emergiu na terceira câmara, um vazio amplo e escuro. Era como uma sala de espera, silenciosa e imóvel. A equipe fez uma pausa para verificar os sistemas do drone. Tudo estava estável. Agora chegava o momento principal. O operador apontou o drone em direção a uma pequena fenda escura na rocha no fundo da câmara. Era isso. A entrada para a quarta câmara, o ponto sem retorno. O drone avançou pelo túnel estreito. As paredes se fecharam imediatamente ao redor dele. Era um lugar que nenhum ser humano havia visitado em décadas. A passagem era estreita. O fundo, um leito instável de rochas e sedimentos. À medida que o drone avançava, sua luz de repente se refletiu em algo que não era rocha. O operador parou o ROV, um brilho metálico. Ele usou os controles para aproximar a câmera. A equipe dentro da van ficou em silêncio. Na tela, inconfundível, estava uma nadadeira de mergulho emergindo de uma pilha de cascalho. Uma sensação fria e aterrorizante tomou conta da van. O operador virou lentamente a câmera. A alguns metros de distância, outro objeto, um velho cilindro de oxigênio corroído semi-enterrado no sedimento. Seu regulador completamente encrostado. Depois, um pedaço rasgado de um traje de mergulho preto preso em uma rocha pontiaguda. E então, eles viram. As imagens que chegaram foram como um soco no estômago. Encaixados em uma fenda, parcialmente presos pelo cascalho em movimento, estavam os restos esqueletais de um corpo humano. Os cientistas ficaram horrorizados. Aquilo não era mais um levantamento geológico. Havia se transformado em uma missão de recuperação conduzida por um robô. O drone permaneceu próximo aos restos, suas luzes iluminando aquela tumba subaquática silenciosa. O equipamento do mergulhador era claramente de outra época. Nas partes rasgadas do traje de mergulho, uma pequena etiqueta com nome, desbotada, era quase impossível de ler. O operador ajustou a câmera, se esforçando para obter uma imagem nítida. Com algum aprimoramento digital feito dentro da van, as letras foram aparecendo aos poucos. O nome dizia Kent Min. O nome atingiu a equipe como uma onda de choque. Aquele não era apenas mais um mergulhador perdido qualquer. Kent Min era uma lenda. Sua história era um dos incidentes mais famosos e trágicos de toda a história do poço. Ele havia desaparecido naquele exato local décadas atrás, em 1979. Durante todos esses anos, seus amigos, sua família e a comunidade de mergulho se perguntaram sobre seus momentos finais. Agora, um robô estava olhando diretamente para eles. A descoberta era aterrorizante, não por se tratar de um corpo, mas pelo que aquilo significava. As imagens mostravam como ele havia ficado preso. A passagem era incrivelmente estreita, e todo o fundo era um leito profundo e instável de cascalho solto. Kent não havia simplesmente ficado encravado ali. Parecia que a própria caverna o havia soterrado. O cascalho, que podia deslizar e se mover ao menor distúrbio, havia desabado sobre ele, imobilizando-o no lugar, mas o drone encontrou algo mais, algo que tornava a descoberta ainda mais perturbadora. Enquanto o ROV girava sua câmera pelo pequeno espaço escuro, suas luzes incidiram sobre outro conjunto de cilindros de mergulho e mais uma nadadeira. Kent Mopen não havia estado sozinho. A equipe na van compreendeu a verdade horrível. O drone estava dentro de uma vala comum, um lugar que guardava os segredos de múltiplos exploradores perdidos. As imagens eram arrepiantes, elas mostravam o quão implacável era aquele lugar. O aperto final não era apenas um trecho apertado. Era uma armadilha mortal e ativa feita de rocha em movimento. Essas imagens foram a primeira vez que alguém havia visto a realidade da quarta câmara. Antes disso, existiam apenas histórias, diagramas desenhados pelos poucos que haviam saído com vida. Agora eles tinham uma prova em alta definição.
O poço não era apenas um labirinto, era um predador. Quem era Kent Maupin e por que ele desceu lá? Quando o poço levou Kent para entender o que aquele drone encontrou, é preciso voltar no tempo. Voltar ao dia 9 de setembro de 1979. O mundo era um lugar diferente. A cultura do mergulho em cavernas era, para dizer o mínimo, como o Velho Oeste. Era uma nova fronteira repleta de exploradores corajosos, quase imprudentes. Eles eram movidos por uma necessidade intensa de serem os primeiros a ir mais fundo e a ver o que ninguém havia visto antes. E o Poço de Jacob era um dos maiores prêmios deles. Kent Maupin era um desses homens. Era jovem, era um mergulhador experiente, e por todos os relatos era destemido. Ele era obcecado com o Poço de Jacob. Havia mergulhado lá muitas vezes, mas assim como tantos outros, estava hipnotizado pela lenda da Quarta Câmara. Era a última fronteira do poço, um lugar que muitos haviam tentado alcançar, mas que poucos haviam visto de fato. Naquela tarde fatídica, Kent e seu amigo Mark Brasher decidiram que seriam eles a conquistá-la. Mark era estudante universitário na faculdade de Saninto, animado e aventureiro, e admirava o mais experiente Kent. Eles não estavam sozinhos. O grupo deles fazia parte de um conjunto maior, com 8 mergulhadores de Pasadena acampados perto do poço. O ar estava carregado de entusiasmo, aquela energia nervosa que antecede uma missão grande e perigosa. Com a chegada da escuridão, Kent, Mark e alguns outros se equiparam. Eles conheciam os riscos. O poço já havia ceifado vidas, mas a atração do desconhecido, aquele chamado sedutor vindo das profundezas, era mais forte do que o medo. O objetivo estava claro: alcançar a Quarta Câmara. O que muitos ignoravam, porém, era a preparação deles, ou, mais precisamente, a falta dela. Não levaram lanternas extras, não tinham cordas de segurança, não instalaram um fio-guia dentro da caverna, o equipamento de segurança mais importante de todos, aquele que mostra o caminho de volta. O plano deles, ao que tudo indica, era simplesmente entrar, movidos pela confiança pura e pela crença de que conseguiriam achar o retorno. Foi um erro fatal. Outro mergulhador do grupo, um homem chamado Joe, estava com eles na água. Ele observou Kent e Mark descendo. Acompanhou-os pela primeira câmara até a segunda. Viu quando eles se espremeram pelo canal do nascimento e entraram na terceira câmara. Foi aí que o plano mudou. Joe assistiu, sem entender, enquanto Kent e Mark nadavam em direção à pequena abertura escura no fundo do ambiente, a entrada para a quarta câmara. Aquele era o ponto decisivo. Joe os viu parar. Então, com o horror que foi crescendo aos poucos, observou Kent e Mark começarem a empurrar seus pesados cilindros de aço à frente deles, enfiando os corpos na passagem estreita e sombria. Ninguém havia avisado Joe que eles pretendiam ir tão longe. Kent desapareceu na escuridão. Mark, logo atrás, fez o mesmo. Joe, tomado por um pânico absoluto, ficou parado na entrada. Balançou sua lanterna de mergulho freneticamente, tentando chamar a atenção de Mark, mas Mark jamais olhou para trás. Continuou se enfiando pelo buraco. Joe sabia que aquilo estava horrivelmente errado. Verificou seu próprio manômetro. O ar estava acabando. Ele se encontrava em uma profundidade perigosa. Era hora de tomar uma decisão. Bateu sua faca de mergulho com força contra o próprio cilindro. O som ecoou na água. Clang, clang, clang. Esse é o sinal universal de perigo. Ou de me atendam. Nenhuma resposta veio. Apenas silêncio saindo do buraco. Perdendo as esperanças, com seu próprio ar ficando perigosamente escasso, Joe manteve a lanterna apontada para o túnel. Era um farol fraco e desesperado, uma prece para que Kent e Mark o vissem e encontrassem a saída. Por fim, a necessidade de sobreviver o forçou a recuar. Enquanto Joe subia, algo estranho aconteceu. A água cristalina ao redor dele de repente ficou turva. A visibilidade caiu a zero. Era um fenômeno chamado silt out. Lá dentro da caverna, os 2 mergulhadores, em pânico ou por acidente, haviam perturbado o fundo.
Ou, como as imagens de drone comprovariam mais tarde, o leito instável de cascalho havia se deslocado por conta dos movimentos deles. Quando Joe chegou à superfície do poço, estava ofegante. Olhou ao redor. Estava sozinho. O coração afundou. Gritou por socorro, sabendo no fundo que Kent e Mark haviam se perdido. O poço os havia engolido. O silêncio da noite foi rasgado pelo som de sirenes. Um policial chegou e fez uma ligação para um homem chamado Don Dibble. Dibble era dono de uma loja local de mergulho e um ex-mergulhador altamente treinado da Marinha. Era simplesmente o melhor resgatista de mergulho em águas profundas do estado. Mesmo com as chances de encontrá-los com vida sendo quase nulas, Don, sua parceira Paul Battaglia e 2 outros voluntários da equipe de resgate não hesitaram. Pegaram seus equipamentos e foram a toda velocidade até o local. Ao chegarem, encontraram os outros mergulhadores do grupo abalados e exaustos. Um deles disse ter tentado brevemente entrar na passagem e acreditou ter visto algo. Algo que parecia corpos já parcialmente cobertos por um deslizamento recente de cascalho dentro da caverna. Don Dibble, o experiente resgatista, caminhou até a beira do poço. Encarou aquela boca escura e aberta de água. Era noite, e o buraco parecia a entrada para outro mundo. Ele tomou a difícil decisão profissional. Estava escuro demais, com muita turbidez e perigoso demais para enviar uma equipe naquele momento. Eles aguardariam o amanhecer. A equipe estava pronta para uma operação de resgate. Não faziam ideia de que estavam prestes a enfrentar o próprio inferno. O poço ainda não havia terminado de cobrar suas vítimas. Uma sepultura de cascalho. Na manhã seguinte, o ar ao redor do poço de Jacob estava carregado de uma determinação sombria. A equipe de resgate, comandada por Don Dibble, estava preparada. Eles sabiam que o poço era perigoso. O objetivo não era apenas encontrar Kent e Mark, mas trazê-los de volta para casa. Às 10 da manhã, a equipe chegou ao local. Os primeiros mergulhadores desceram. Eles carregavam pequenas pazinhas de jardim. Chegaram à passagem estreita que levava à quarta câmara e viram exatamente o que o drone veria décadas mais tarde. Uma parede de cascalho solto e instável. Fungada. Começaram a tentar mover o cascalho punhado por punhado para abrir caminho. Mas eis o problema. Mexer no cascalho só piorava a situação. A pilha era completamente instável. Para cada pedra removida, outras deslizavam de cima, preenchendo o espaço que acabavam de abrir. Era como tentar cavar um buraco em areia seca, debaixo d'água e no escuro. Don Dibble, ouvindo os relatos confusos e em pânico de seus mergulhadores, tomou a decisão que só um líder seria capaz de tomar. "Eu vou descer", disse ele. Era o especialista, e não pediria à sua equipe algo que ele mesmo não estivesse disposto a fazer. Equipou-se. Levou consigo um guarda-caça chamado Calvin Turner para segurança e apoio. Juntos, desceram pelas águas frias e cristalinas. Deixaram cilindros de ar extras a 7,5 metros e a 23 metros de profundidade. Procedimento padrão para mergulhos profundos ou complexos. Estenderam seus cabos de segurança. Lá dentro da caverna, na entrada da passagem fatal, Don Dibble parou. Verificou seu manômetro. 1.100 libras por polegada quadrada. Naquela profundidade, com o trabalho intenso que estava prestes a realizar, ele sabia bem o que isso significava. Tinha cerca de 10 minutos. Música. Apenas 10 minutos para encontrar os mergulhadores desaparecidos e sair de lá. Deu o sinal de positivo para Calvin, que aguardava na entrada. Com cuidado, Don enfiou a cabeça e os ombros na abertura estreita. Segurava o cabo de segurança em uma mão e a lanterna subaquática potente na outra. Tudo o que conseguia ver era uma parede inclinada de cascalho. Avançou tentando abrir caminho e, em um instante de parar o coração, toda a pilha desabou. Uma avalanche de pedras e sedimento despencou sobre ele, soterrado. O deslizamento de cascalho prendeu Don na entrada, imobilizando seus braços e seu corpo. A água passou de cristalina a visibilidade zero. Estava em um apagão total de sedimento, preso em uma escuridão completa e aterrorizante. Não conseguia se mover. Não conseguia bater no cilindro para sinalizar Calvin pedindo ajuda.
e estava soterrado vivo. Lutou para se soltar e sua respiração foi ficando rápida e superficial, o som ecoando dentro da máscara. Estava consumindo seus 10 minutos de ar a uma velocidade assustadora. Sentia o peso esmagador do cascalho na água e sentia o ar acabando. Estava começando a perder a consciência. Naquele momento, Don Dibble tomou uma decisão calma e aterrorizante. Aceitou que aquele era o fim. Iria perecer ali, assim como os homens que veio buscar. Não queria entrar em pânico em seus últimos instantes. Decidiu tentar acelerar o processo. Pensou em simplesmente respirar a água lodosa, mas em vez disso, optou por bebê-la. Abriu a boca e engoliu vários goles grandes. Sentiu-se ficar pesado e se preparou para partir. Então algo inacreditável aconteceu. Seu corpo reagiu por conta própria. Um sacudão involuntário e poderoso. Um reflexo de sobrevivência de última hora sacudiu todo o seu corpo. O movimento o libertou apenas o suficiente. Sua máscara havia enchido de água, mas ao ofegar ele viu uma luz. À sua frente, como um anjo na escuridão, estava Calvin Turner. Ele tinha visto a nuvem de sedimento e entrou segurando um regulador reserva, um tubo de ar extra. Don o agarrou, colocou na boca e respirou fundo, um sopro de vida. Estava vivo, mas o pesadelo estava longe do fim. Em seu desespero, e por ter engolido tanta água, Don havia ingerido uma enorme quantidade de ar, inflando o estômago. À medida que ele e Calvin subiam em direção à superfície, a pressão da água diminuía. O ar dentro do seu corpo começou a se expandir, assim como um balão meteorológico em grande altitude. Tentou liberar o ar, mas não conseguia. A pressão e a dor na barriga dele se tornaram insuportáveis. Ele sabia que estava numa corrida contra o tempo. Se subisse devagar demais, o ar em expansão poderia causar uma embolia, uma condição fatal. Ele precisava vir à tona agora. Quando conseguiu sair da água, seu estômago estava tão distendido que parecia, por dizer o mínimo, o de uma mulher grávida de 9 meses. Ele arrancou o regulador da boca e gritou. A dor, disse ele mais tarde, era indescritível. Ela durou 12 horas agonizantes. Ele foi levado às pressas para o Brooke Army Medical Center. No início, acharam que se tratava de embolia gasosa ou doença de descompressão. Colocaram-no numa câmara de recompressão. Não funcionou. A dor persistia. Por fim, um novo médico solicitou radiografias. Descobriram então uma verdade aterrorizante e inacreditável. A parede do estômago dele havia se rompido dentro do próprio corpo. A lesão causou peritonite, uma infecção massiva e potencialmente fatal. O cirurgião que o operou disse que foi como cortar uma bola de basquete completamente inflada. Era um ferimento de uma chance em 1 milhão. Um verdadeiro milagre ele ainda estar vivo. Enquanto Don Dibble estava num hospital lutando pela vida, os esforços de resgate continuavam. Outro especialista, Don Broad, foi chamado. Ele mergulhou no poço, viu a luz que Kent Maupin havia deixado cair ainda brilhando na escuridão. Viu o corredor de cascalho. Ele entendeu. Disse às famílias que a única maneira de retirar os corpos era remover todo o cascalho de cima para baixo. As famílias contrataram uma empresa de mergulho comercial, a Schaefer Diving Company. Trouxeram uma câmara de recompressão e uma enorme mangueira industrial de sucção. Durante dias, trabalharam sugando toneladas de cascalho de 18 metros de profundidade e despejando tudo no riacho. Mas a tarefa era impossível. Cada vez que removiam 30 centímetros, outros 30 centímetros de cascalho deslizavam para dentro. O poço estava se preenchendo sozinho. O dinheiro acabou, o serviço era perigoso demais. Uma equipe final de outra empresa, a Brown & Root, foi chamada para uma última avaliação. O veredicto foi o mesmo. O risco era alto demais. O poço era um túmulo instável em constante movimento. 12 dias após o desaparecimento deles, a busca por Kent Malin e Mark Brashear foi oficialmente encerrada. A decisão mais sensata era deixá-los onde estavam. O poço foi selado,
dessa vez com uma tampa de concreto e uma grade mais permanentes, numa tentativa de impedir que alguém tentasse novamente. O fatal leito de cascalho, como ficou conhecido, havia vencido. O poço estava selado. Mas as lendas, essas estavam apenas começando. Um portal debaixo d'água. As imagens feitas pelo drone da missão dos exploradores fizeram algo incrível. Resolveram o mistério físico do que aconteceu com Kent Min. Mostraram ao mundo que a quarta câmara é uma armadilha de cascalho mortal e instável. Os cientistas ficaram aterrorizados com essa realidade concreta. Mas as imagens não explicaram tudo. Muitas pessoas são completamente fascinadas por Jacob's Well, e não apenas por causa dos seus perigos físicos. Por séculos, esse lugar tem sido um centro de mistério. Tem uma atmosfera, uma energia, e o passeio silencioso e perturbador do drone por aquela espécie de túmulo só alimentou as teorias mais ousadas que circulam por esse lugar há décadas. E se o poço não fosse apenas uma caverna? E se fosse outra coisa? Primeiro, há a lenda mais antiga de todas, a do Poço Sem Fundo. Por mais de 100 anos, os moradores locais afirmavam que o poço não tinha fundo. Diziam que ele descia direto até o centro da Terra. A missão do drone pareceu desmentir isso. Ela mapeou as câmaras. Mas eis o detalhe. O drone mapeou apenas os corredores conhecidos. O sistema é uma colmeia. E se a quarta câmara não for o fim, mas apenas um filtro? E se houver passagens além dela que descem cada vez mais fundo, num abismo que ninguém jamais viu? Depois há a teoria de que o poço está vivo. Essa é uma das mais populares. Embora lendas específicas se tenham perdido com o tempo, sabe-se que Jacob's Well era um local sagrado de encontro para tribos indígenas. Era uma fonte de vida. Muitas pessoas hoje acreditam que essa sacralidade lhe confere uma energia poderosa e perigosa. Dizem que o poço tem uma voz, um zumbido de baixa frequência, que às vezes se sente mais do que se ouve. Afirmam que o poço atrai os mergulhadores para dentro de si. Quem sobreviveu a momentos de perigo nessas profundezas descreve uma sensação estranha e hipnótica. Uma atração para ir um pouquinho mais fundo, para ver o que existe na próxima curva. Dizem que os entupimentos de silt nas passagens de cascalho, como o que prendeu Don Dibble, não parecem acontecer por acaso. Parecem intencionais, como se o próprio poço estivesse guardando seus segredos, aprisionando ativamente aqueles que vão longe demais. Isso nos leva à próxima teoria, a criatura. E se não for o silt que provoca o pânico? E se as sombras vistas na água, aquelas mencionadas no primeiro relatório do drone, não forem apenas sombras? O aquífero Trinity é um imenso e antigo oceano subterrâneo. É quase completamente inexplorado. E se algo viver nesse sistema? Uma forma de vida ainda desconhecida, um monstro das cavernas do Texas, adaptado à escuridão total e à pressão esmagadora. Um predador que considera o poço seu próprio território. Parece loucura até você se lembrar de que tubarões duende e lulas gigantes habitam nossos oceanos profundos. Será que é realmente impossível que uma grande criatura desconhecida viva em um aquífero de águas profundas? Talvez seja isso o que os mergulhadores desaparecidos realmente viram em seus últimos momentos. A partir daí, as teorias ficam ainda mais ousadas. Alguns afirmam que o poço é um vórtex, ou um portal interdimensional. Isso toca em todo um universo de mistério. Esses teóricos dizem que o poço é um ponto de alta energia, um lugar onde o véu entre o nosso mundo e outro é muito tênue. O poço de Jacob é um lugar amaldiçoado ou apenas uma maravilha natural que destruímos? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais mistérios como esse.